O Senhor nos incumbiu essa tarefa de trazer o recado de Deus para os nossos corações, e nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia, já ouvimos o Senhor falar conosco através do louvor, mas é o momento da voz do Senhor falar conosco nessa noite. 1 Samuel, irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo 5. Aleluia, louvado seja Deus. Abre o teu coração, abre a tua boca, adore a Deus. Aleluia, porque Ele está aqui para receber a nossa adoração, nosso louvor e o nosso culto nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 5. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler, que diz assim, irmãos: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou. Verso 11, irmãos: e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Até aí, meus irmãos, feche teus olhos nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor, aqui nessa noite diante da Tua palavra. Nós viemos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco neste lugar. Ó Deus, soberano e santo, Pai da eternidade, é a Tua presença que é importante na casa, Senhor. É a Tua presença que é necessária em nosso meio, porque sem a Tua presença não há culto, sem a Tua presença não há ambiente de glorificação, porque não temos aleluia o que sentir. Mas se a Tua presença está na casa, aleluia, a Tua presença está no ambiente, a igreja glorifica e sente, Senhor, a glória do Senhor. A igreja tem prazer em abrir a boca e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é quem está para falar com o Teu povo. E nessa noite nós estamos aqui, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Assenta nessa noite, desocupa vossas mãos e dá uma salva de palmas para a glória de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está em nosso meio nessa noite. Aleluia, a presença dEle está em nosso meio para falar conosco. Queridos irmãos, nós estamos diante desse texto sagrado da palavra de Deus, que vem falar sobre a arca do Senhor, sobre a presença do Deus de Israel. Queridos irmãos, o capítulo anterior vai nos revelar que Israel entrou em guerra com os filisteus. E quando Israel entra em peleja, vai para o campo de batalha, os filisteus se acampam diante do povo de Israel e começam a se preparar para a batalha. O povo de Israel, eles tinham uma convicção que quando eles iam para a batalha, eles não perdiam a guerra, porque Deus estava com eles. Quase todas as passagens da Bíblia, Israel prevalecia, porque eles estavam firmes na presença de Deus. Só que nesse caso, aqui nesse capítulo anterior, irmãos, o texto vai dizer para nós que quando Israel vai à batalha, Israel começa a peleja contra os filisteus,
sem saber o porquê que Deus tinha feito aquilo no meio do povo, tinha permitido aquilo. E eles voltam para o arraial e entram os anciões e começam a falar assim: vamos trazer a arca do Senhor, do Deus de Israel, para o meio do arraial, e assim nós venceremos a batalha. Nós só não vencemos a guerra porque a arca do Senhor ficou lá no templo, ficou lá, aleluia, em Israel, e não trouxemos conosco. Aí os anciões se congregam entre si e mandam trazer a arca de Deus. Queridos irmãos, o texto vai dizer para nós que quando aleluia, os sacerdotes trazem a arca de Deus para o arraial, aonde estava acampado o exército de Israel para a peleja, quando a arca de Deus chega dentro do arraial, a Bíblia vai dizer para nós que houve júbilo no meio do povo de Deus. Houve um júbilo, irmãos, tão grande no meio do arraial, uma alegria, um alvoroço tão grande, uma glorificação tão grande, que os filisteus se apavoraram ouvindo aquilo que Israel estava fazendo, porque a presença de Deus tinha chegado até o arraial de Israel, até o campo de batalha. Aquele povo se alegrou demais, irmãos, glorificou, fez aquele alvoroço, aquele barulho, que diz a Bíblia que estremeceu toda a terra por causa do alvoroço e daquele barulhão que o povo de Israel fazia, porque a presença de Deus estava chegando no arraial. Bendito seja Deus. Aí, irmãos, os filisteus começam a conversar entre si, dizendo: que barulho é esse? Que alvoroço desse povo aí é esse? Aí alguém vai chegar e vai dizer: sabe esse alvoroço por que é? Porque a arca de Deus chegou no arraial. E quando a arca de Deus chega no arraial, aleluia, os filisteus vão dizer: esse é o Deus que feriu os egípcios com aquelas pragas. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus que tem quando morrer e ninguém consegue parar de pé diante dele. Aleluia! É esse Deus, por isso esse alvoroço do povo de Israel é preocupante para nós, porque nós estávamos vencendo a guerra, mas agora a arca do Deus deles chegou até o arraial deles, agora é preocupante. Mas aí tem um porém, irmãos, o inimigo ele é audacioso, ele não desiste fácil. Aí alguém vai chegar para os seus soldados filisteus e diz: olha, não se preocupe não tenha medo, levante a cabeça, pega a espada, vamos para a batalha, porque nós vamos vencer essa guerra, vamos lutar contra esses israelitas e nós vamos vencer a batalha contra eles. Irmãos, a arca de Deus tinha chegado até o arraial, mas só que tem um porém: a arca chegou no arraial, o povo fez aquele barulhão, fez aquele alvoroço, mas a presença de Deus não tinha chegado lá. Mas como assim? A arca de Deus ela foi como símbolo da presença de Deus até o arraial, só que o povo estava distante de Deus. O povo fez barulho por causa da arca, mas estava com o coração longe de Deus. Então Deus não pode chegar até o arraial. Irmão, não adianta barulho, não adianta alvoroço, se nós não tiver com o coração puro diante de Deus, a presença de Deus não vai estar conosco. Aleluia! Fizeram todo aquele barulhão, irmãos, mas só estava somente a arca de Deus no arraial. A presença de Deus não estava com aquele povo. Por que não estava? Porque aqueles que estavam levando a arca estavam com seu coração contaminado, que era Ofni e Finéias, que haviam contaminado o templo de Deus. Eles não estavam com o coração puro diante de Deus. Eles levaram a arca, mas não levaram a presença de Deus junto. A presença de Deus não vai com aquele que não tem um coração sincero diante de Deus. Não adianta, irmão, nós estar aqui dentro da igreja reunidos entre nós, aqui adorando a Deus, se o nosso coração não estiver na direção e na vontade de Deus, a presença de Deus não vai estar em nosso meio. Mas eu tenho a certeza que nessa noite, aqui tem um povo com o coração
foram para a batalha, irmãos, e começou novamente aquela guerra. E quando eles começam a pelejar, com a arca de Deus no meio do arraial na frente, para mostrar que a presença de Deus estava ali, os filisteus começam a prevalecer novamente contra o povo de Israel, porque a arca estava no arraial, mas a presença de Deus estava longe deles. Aleluia! E os filisteus começam a prevalecer na batalha, começam a derrotar, matar os soldados israelitas, começa a cair 1, 2, 3, e vai caindo os soldados por terra, até o momento que eles veem esse apuro e voltam fugindo da batalha, porque eles estavam caindo por terra. Porque, irmãos, o povo de Israel tinha tudo na sua mão, tinha a arca de Deus na sua mão, mas não tinha um coração sincero diante do Senhor. Eles estavam glorificando a Deus de boca, mas o coração deles estava longe da presença do Senhor. Aleluia! Aí nós vemos, irmãos, que os filisteus prevalecem na peleja contra Israel. Aí o texto que nós lemos, irmãos, vai dizer que os filisteus tomam a arca de Deus. Agora, o que podia ter a presença de Deus no meio do povo de Israel, eles perderam totalmente a presença de Deus, porque agora a arca que simbolizava a presença de Deus está na mão do adversário. Oh, irmãos, não vamos entregar não a nossa presença, a presença de Deus na nossa vida na mão do adversário, não. O adversário ele está aí querendo tirar do nosso coração a presença de Deus na nossa vida, mas se nós fechar a porta para o inimigo, Deus vai dar graça para nós continuarmos vencendo a peleja. A arca de Deus é tomada, é levada pelos filisteus. E o texto vai dizer, irmãos, que eles pegam a arca de Deus agora, comemorando a vitória, dizendo: agora sim nós vencemos os israelitas, porque a presença de Deus que eles tinham com eles, agora está conosco. O Deus deles que podia vencer por eles, agora nós vencemos ele, porque agora ele pertence a nós. Aleluia, bendito seja Deus. Então nós estamos com a arca de Deus. Então agora o povo de Israel não pode fazer mais nada, porque o Deus dele não pode ajudar mais eles. Eles pegam a arca, irmãos, do Senhor, a presença de Deus, e levam até a sala do seu Deus, Dagom. Eles pegam a arca como se fosse um troféu, dizendo assim: olha aí, ó, o nosso Deus Dagom derrotou o Deus de Israel. O nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Israel. Porque não é porque o Deus era mais poderoso, é porque o povo havia se afastado da presença de Deus. O povo havia deixado a presença de Deus, aleluia, e se envolvido com muitas outras coisas, mas não estavam mais com a presença de Deus na sua vida. Nós não temos a arca de Deus aqui, irmãos, para simbolizar, não, mas nós temos a presença dele, aleluia, invisível em nosso meio, que faz maravilha, que opera e que faz o nosso coração se alegrar na presença dele. Nós não precisamos de simbologia nenhuma, nós precisamos estar com o coração ligado no céu para sentir a presença dele e saber que ele está em nosso meio. Louvado seja Deus. Eles pegam a arca de Deus, irmãos, e colocam na sala de frente com o Deus Dagom. E tudo bem, até aí tudo bem, coloca a arca, Dagom está ali, um olhando para o outro, frente a frente, cara a cara, Dagom e o nosso Deus. O texto vai dizer para nós, irmãos, que de madrugada se levanta o povo de Asdod e vai lá no templo para olhar como está, para arrumar as coisas lá. E quando eles entram dentro do templo, irmãos, eles se deparam com a cena incomum na vida deles, uma cena inesperada na vida deles. Que cena era essa? O texto vai dizer para nós que a arca de Deus estava de pé e o rei, o Deus Dagom deles, com o rosto em terra diante da arca do Senhor, porque o adversário não pode ficar de pé
deparo novamente com essa cena. O deus Dagom caído com o rosto em terra na frente da arca. Mas agora tinha um porém. Deus queria ir mais além para mostrar que Ele é Deus. Agora esse Deus Dagom deles, além de estar caído com o rosto em terra, ele está cortada a cabeça e cortada as palmas da mão, para mostrar que diante de Deus não há Deus que possa parar de pé. Portanto, irmãos, eu não sei o tamanho da tua luta, mas nessa noite o Deus de Israel está aqui em nosso meio e dizendo para nós: não importa o tamanho da luta, coloca o teu coração na minha presença e eu vou pelejar por vocês. Aleluia. Tem hora que a batalha é tão grande, irmãos, e às vezes nós olhamos o tamanho da luta e dizemos: Senhor, eu acho que eu não vou vencer essa luta. Ela parece maior do que eu. Meu Deus. Aleluia. Só que é nessas horas que nós se lembramos desse texto sagrado, que aonde a presença de Deus está, não tem dificuldade e não tem batalha. Só que tem um porém. Para Deus estar na batalha, para Deus estar conosco, para Deus vencer a guerra, nós precisamos estar com o coração voltado para a presença dEle. Se nós tivermos o coração ligado à presença de Deus, conforme Ele quer que nós andemos diante dEle, pode ter certeza, a batalha se levanta, mas ela cai por terra, porque Ele está conosco para nos ajudar a vencer. Aí, irmãos, acontece isso. Nem os sábios, astrólogos, nem os sacerdotes não conseguiram entender o que aconteceu ali. Porque se o Deus tivesse caído, ele tinha que se quebrar. Mas Deus, ele é tão especialista em confundir a mente humana, que ele faz tudo perfeitamente segundo a sua vontade. Ele derruba o Deus Dagom, corta as mãos dele, corta a cabeça, para mostrar para os filisteus: vocês acharam que me venceram, mas eu vou mostrar que eu sou Deus diante de qualquer circunstância. O povo de Israel, irmãos, perderam a presença de Deus. Eles tinham a arca, mas não tinha presença. Mas aonde a arca foi, a presença de Deus estava ali. Estava lá na casa de Dagom, o inimigo de Deus, mas Deus estava lá para mostrar que Ele continua sendo Deus. Independente da situação, Ele vai continuar sendo Deus. Independente se eu e você vamos estar na presença dEle ou não vamos estar na presença dEle, ou se a luta vai vir, vai nos abater, vai nos tirar da presença dEle, Ele vai continuar sendo Deus, comigo ou contigo ou sem nós. Aleluia. Ele não muda, irmãos, Ele é imutável. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas para Deus não tem limite quando Ele quer trabalhar. Aí os filisteus vendo aquela cena, sem entender o que estava acontecendo. Agora Deus começa a agir contra o seu adversário. Irmãos, a presença de Deus no lugar errado causa destruição. A presença de Deus no lugar errado, Ele traz, aleluia, prejuízo. A presença de Deus, Ele tem que estar no lugar certo. E o meu e o teu coração é o lugar certo, se nós deixarmos Ele entrar e fazer morada perpetuamente. Aí o Senhor vai tocar na terra dos filisteus, irmãos, de uma forma tão terrível, que esse povo ficou atemorizado. Eles venceram o exército de Israel, mas não puderam vencer o Deus de Israel. O homem pode vencer o homem, mas vencer o Deus que está na nossa vida, nenhum mal pode prevalecer. Porque a presença dEle é o que faz a diferença na nossa vida. Deus começa a tocar no povo dos filisteus, irmãos, uma mortandade, que aquele povo ficou apavorado. E eles chegaram e falaram: olha, nós não podemos ficar com essa arca aqui. Se essa arca do Deus de Israel ficar aqui, nós vamos ser exterminados. Nós não podemos ter essa arca aqui, porque a arca estava no lugar errado, irmãos. A arca estava no lugar do povo que não adorava a Deus. A presença de Deus não tem como estar num ambiente assim. Em muitos lugares hoje fazem bastante barulho, fazem bastante alvoroço, dizendo que a presença de Deus está lá. Mas eu digo uma coisa para vocês: não é o barulho alvoroço que traz a presença de
conosco aqui, irmãos. Porque nós não estamos aqui para fazer barulho, não. Mas nós estamos aqui para adorar aquele que reina para todo sempre. Aleluia, Ele está aqui conosco essa noite, perguntando qual é o tamanho do teu problema, qual é o tamanho da tua dificuldade, qual é a luta que você está passando. Irmãos, todos nós temos batalhas diariamente, mas nós temos um Deus que está conosco também todos os dias da nossa vida. Sem a batalha, irmãos, nós não temos vitória. Tem que haver as guerras para haver a vitória. Aí os filisteus vão dizer: olha, vamos ter que mandar de volta essa arca, porque para nós ela não serve. Porque a arca de Deus, irmãos, não era para eles, não. A presença de Deus não era para os filisteus. Irmãos, a presença de Deus não é para o teu inimigo. A presença de Deus não é para o teu adversário. A presença de Deus é para mim e para você vencer as batalhas que nós temos enfrentado todos os dias. É para mim e para você que temos prazer de estar na casa de Deus adorando a Ele, independente do tamanho da dificuldade, mas nós fazemos um esforço e chegamos na presença de Deus para buscar Ele em adoração. Aleluia! A presença de Deus não pode estar em qualquer lugar, irmãos. Se você tem a presença de Deus, não deixe a presença dele sair da tua vida, não. Não joga fora a presença de Deus por nada neste mundo, irmãos. Nada neste mundo paga a presença desse Deus na nossa vida. Nada pode comprar a presença desse Deus. E eu e você tivemos a oportunidade de receber de graça a presença de Deus. Então, joga fora aquilo que o Senhor te deu nas tuas mãos. Não lança fora aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Mas você não sabe da minha luta, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: não joga fora aquilo que eu coloquei na tua mão. Não troca aquilo que o Senhor te deu por nada. A presença de Deus na nossa vida vale mais que tudo, irmãos. E se nós perder a presença de Deus na nossa vida, que sentido tem a nossa vida nessa terra? Se nós estamos aqui hoje, irmãos, nós temos um objetivo na nossa vida: é preparar a nossa alma para um dia encontrar com esse Deus Todo-Poderoso. E não somente sentir Ele na nossa vida, não. É poder ver Ele face a face e poder morar com Ele na eternidade. Hoje nós podemos apenas sentir Ele na nossa vida, apenas sentir Ele no nosso coração, mas nós vamos ter o privilégio de um dia olhar para Ele, ver como Ele é e dizer assim: valeu a pena enfrentar a batalha, valeu a pena enfrentar a luta, porque o meu lugarzinho foi preparado aqui no céu. Então não joga fora a presença de Deus na tua vida. Se você conseguiu conquistar a presença desse Deus no teu coração, não deixe o pecado tomar de ti essa presença. Não deixa nada desse mundo, as preocupações desse mundo, tirar essa presença dele no teu coração. Porque a presença dele, irmãos, é que nos traz alegria e motivação para continuarmos. Aleluia, louvado seja Deus. Os filisteus não puderam com a presença desse Deus na terra deles, porque a presença de Deus não é para qualquer um. Se você conseguiu a presença dele na tua vida, ouça isso: você não é qualquer um nessa terra, não. Se você conquistou essa presença de Deus no teu coração, saiba que você não é qualquer um. Você é escolhido de Deus para estar aqui nessa noite adorando o nome dele. Tem milhares de pessoas, irmãos, nesse mundo, mas o Senhor escolheu a mim e a ti para estar aqui nessa noite. Ele nos escolheu a dedo para nós estarmos aqui, porque Ele sabia o quanto nós somos preciosos para Ele. Agora imagina Ele para nós, a preciosidade que é. Então não joga fora o que o Senhor te deu. Não joga fora tudo esse tempo que o Senhor já deu na tua vida, no teu coração. As lutas, irmãos, apenas vai crescer um pouquinho mais cada dia, porque o nosso
nossa morada não é aqui, o nosso lugar não é aqui, o nosso descanso não é aqui, mas nós temos o privilégio de ter uma cidade santa nos esperando. Você pode chorar nessa terra, você pode morrer nessa terra, mas nós temos uma esperança que tudo isso aqui vai se finar, e quando tudo isso aqui acabar, nós vamos ter a certeza que o lugar que está preparado para nós é muito melhor do que esse lugar aqui. Aleluia! Então, meus amados irmãos, fica com essa mensagem no teu coração que a presença de Deus não é para qualquer um, não, irmãos. A presença de Deus não é para qualquer um, não. Você não é qualquer um. Alguém pode dizer: você não é ninguém, você não vale nada, você não tem valor nenhum na sociedade. Aleluia! Mas você é alguém porque você conseguiu a presença de Deus. Você pode não ser ninguém para a sociedade, mas para aquele que está aqui nessa noite, você é muito mais que especial. Ele pagou um preço muito caro por mim e por ti. Não joga fora essa presença de Deus na tua vida. Busca mais essa presença. Entra mais na presença desse Deus, e tu verás o que Deus vai fazer na minha, na tua e nas nossas vidas.